Alô amigos, aqui é Rony e bem-vindos a Ronilândia. Hoje vamos falar de listinhas para você acompanhar. Vamos falar hoje de musicais. Vou falar os melhores 5 musicais na minha opinião. E não vou falar só por gosto pessoal, apesar que influi, é claro. Mas vou falar dos que eu considero os 5 melhores musicais que eu assisti nos últimos tempos. Em ordem de preferência. Número 5. Hadestown. Hadestown é o mais recente dos musicais que eu vou falar. E ele conta o mito de Orfeu e Eurídice. Com uma roupagem diferente. Ele é como se passasse em Nova Orleans. E é um musical, ele venceu o último Tony de melhor musical e é absolutamente maravilhoso. As músicas com aquele estilo baião, estilo jazz e blues, e é muito bem contada a história. Quem não conhece o mito de Orfeu e Eurídice, Orfeu e Eurídice se apaixonam e Eurídice morre e é levada por Hades para o submundo. Orfeu decide então ir atrás de Eurídice para tentar libertá-la. E Hermes mostra o caminho. Hermes é um personagem muito importante, ele é o narrador da história. Ele indica o caminho para descer para o submundo, para o inferno, e Orfeu vai atrás de Eurídice. E ele tem que atravessar os caminhos do inferno, as parcas atormentam ele, e ele segue nessa descida até o inferno para salvar a sua amada. Só que Hades é um deus poderoso, e ele apela para Perséfone, a deusa da primavera e esposa de Hades, cujo beijo deles fez o mundo. Vocês estão vendo a Sansã aqui embaixo. É minha gatinha. Vem cá. Ó, antes, essa é a Sansã, meu amorzinho. Vai, Sansã. E ele vai atrás, ele começa um tumulto no inferno e canta uma música que faz Hades, primeiro Perséfone e depois Hades se lembrar do primeiro beijo deles, o que fez o mundo girar. Então, Hades propõe um acordo para Orfeu para poder levar de volta Eurídice. Ele teria que seguir o caminho que ele fez para chegar lá, só que ele nunca deverá olhar para trás. E ele topa, e Eurídice segue junto a ele, só que a dúvida começa a mexer com a cabeça dele. E quando ele está chegando à superfície, ele fala: Hades me enganou. E ele resolve olhar para trás. E a última visão que ele tem é Eurídice descendo novamente ao submundo. O musical é maravilhoso, a ambientação é altamente recomendado. Número 5. Número 4. Agora vamos falar de musical conhecido. Les Miserables. Les Miserables, as pessoas ou conhecem o musical, o filme, vários filmes, mas eu estou me referindo ao filme musical, né? Porque, claro. E o livro, é claro, conta a história de Jean Valjean, um rapaz que roubou um pedaço de pão para saciar a fome do sobrinho, que estava à beira da morte, e é mandado para a prisão por anos, até que ele é liberto, e ele tem que cumprir diversas situações indo aos locais, apresentando o bilhete de liberdade para ser carimbado. E Javert promete, se ele se desviar do caminho, ele vai ser perseguido. E é o que acontece. O Valjean sofre muito preconceito na sua jornada
e ele vai assaltar um padre, e esse padre te dá uma redenção e te dá algo com quem ele viver. A partir desse momento, o Valjean decide mudar a sua vida, se tornar um homem íntegro, e aí ele se torna prefeito de uma cidade e ajuda a Fantine, que sofreu uma desilusão amorosa e ficou grávida, porque o seu amante abandonou ela. Desde então ele ajuda ela, e aí ele decide cuidar da sua filha, Cosette, que foi entregada a um casal de pilantras, os Thénardier, e Javert, ele acaba prendendo uma pessoa que ele acreditava ser Jean Valjean, e o Valjean verdadeiro revela que ele é. Então começa uma perseguição que os leva até Paris. Por anos, Valjean fica escondido até que ele acaba, por causa da filha Cosette, se envolvendo com os revolucionários. A história é muito emocionante, arranca lágrimas, tem reações muito boas do filme no YouTube, de casais chorando copiosamente por causa do filme. A história é maravilhosa e é um musical muito influente. Esse foi o nosso número 4. Número 3, vamos falar de Andrew Lloyd Webber. Mas se você está achando que eu vou falar do Fantasma da Ópera, está enganado. Eu vou falar do melhor musical dele, um dos primeiros, Jesus Cristo Superstar. Jesus Cristo Superstar é uma ópera rock que conta os últimos dias de Jesus na Terra, só que pela ótica de Judas. É uma ópera rock maravilhosa, ela é muito mal interpretada por certos grupos religiosos, crentes, e não é o que eles acham que é. É uma história, ela é aquilo. Ele tem alguns momentos diferentes, vamos dizer assim, mas é tudo dentro de um contexto. E o legal de Jesus Cristo Superstar é que cada montagem ela reflete a época em que ela foi feita, ou uma proposta totalmente nova. A montagem de 2000, que existe em DVD, ela mostra a história de Jesus Cristo Superstar como se fosse na época dos nazistas. E é muito boa essa montagem. Também saiu uma outra montagem mais recente, que tem aquele movimento do Occupy Wall Street. E é muito maravilhosa também. Certo? E, inclusive, a mais recente é ao vivo, gravada ao vivo, que dá um extra. E a outra é gravada em estúdio usando cenários que foram feitos para a montagem de 2000. E agora o número 2. Uma das grandes sensações da Broadway em tempos recentes. Um musical maravilhoso que antes de eu falar dele, é curioso. E é um musical que mais pra frente eu vou fazer um programa só sobre ele. Porque é um musical sobre a história americana, mas que tem um apelo universal. Quem assiste vira fã. Eu estou falando de Hamilton. Hamilton é um espetáculo em todos os sentidos, escrito por Lin-Manuel Miranda, e, nossa, conta a história de Alexander Hamilton, que sai das ilhas do Caribe para ir para Nova York, começa a estudar, se une à Revolução Americana, junto com o Marquês de Lafayette, com John Lawrence e com o Hercules Mulligan, e com Aaron Burr, que vai estar sempre permeando sua vida. E a história conta da chegada de Alexander em Nova York, quando ele se juntando aos revolucionários, lutando a guerra, vencendo seus dias como advogado até se tornar o primeiro secretário do Tesouro americano. É contado com hip hop, com jazz, com outros ritmos, mas ritmos modernos. Ele se destoa de ritmos antigos. Só acho que a única canção que tem um tom mais antigo, assim,
porque ele se baseou nas baterias do exército inglês, que é You'll Be Back, cantada pelo rei George III. É uma grande recomendação, é fácil de se assistir. Então, número 2. E agora, absoluto, melhor musical, na minha opinião, na opinião de muita gente que eu conheço, até na opinião de Lin-Manuel Miranda, nosso número 1 é Rent. Rent é um musical que mudou paradigmas. Ele é tão importante quanto Hair, foi para sua geração. Rent conta no final de 99, começo dos anos 2000, sobre um grupo de amigos que lidam com AIDS, drogas, pobreza e outras coisas. É um musical super emocionante, que mexe com as pessoas, as músicas, é uma ópera rock também, e é é uma experiência que muda a sua vida, mudou a minha vida, mudou a vida dos meus irmãos, de amigos que eu conheço, de pessoas que tomaram coragem para dar o passo que nunca talvez pensaram em dar por causa desse musical. Então, Rent, escrito pelo falecido Jonathan Larson, também vai ter um programa só sobre Rent, porque ele merece. E é isso, amigos, meus top 5 musicais. Vou ter outras listas de musicais com temas diferentes. E até a próxima em Ronilândia.